Olá, igreja, tudo bem? Vamos continuar no estudo de Coríntios. Hoje é a 19ª aula. Vamos finalizar o capítulo 11. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e Pai, que você esteja conosco agora ministrando essa aula, Pai. Venha nos ensinar através da Tua palavra aquilo que você tem para falar com cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, nós vamos ver dos versos 17 ao 34. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Então aqui Paulo está instruindo como deve ser a ceia do Senhor. E também está alertando a igreja de Corinto em algumas coisas que eles estavam errando. Então, primeiro a gente vai só contextualizar essa parte inicial, dos versos 17 ao 22. Então, na igreja de Corinto, assim como na igreja primitiva até aproximadamente o século II, a ceia era precedida de uma festa chamada ágape, ou festa do amor, que era uma refeição completa, onde era hábito comer, beber, repartir, confraternizar, e depois, em clima de comunhão, é que eles vinham a celebrar a ceia do Senhor. Cada um levava um prato, levava uma refeição, e a ideia seria todos eles compartilharem, todos eles comerem juntos, E então, além de ser um momento de comunhão, também seria um ato de amor aos mais pobres da igreja. Porque na igreja tinha os ricos, mas também tinha os pobres, tinha os escravos. Então, muitos deles talvez não tivessem o alimento, Então, aquele dia seria uma oportunidade deles fazerem uma refeição, uma boa refeição,
Então, apesar de Paulo ter elogiado os coríntios lá no início do capítulo 11, né? Agora Paulo está fazendo uma séria exortação. No verso 17 ele fala: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Ele estava falando assim: vocês estão se reunindo aqui na casa do Senhor para pior, né? O foco deles não estava em adorar a Deus, nem servir ao próximo. Então, o que estava acontecendo que Paulo está exortando eles, né? Havia divisões entre eles. Enquanto eles se reuniam na igreja, né? Lá no verso 18 fala que principalmente essa divisão era em função da situação financeira e da posição social. Então, quem mais tinha, mais comia, mais bebia e não se preocupava com os outros. E Deus ainda ele poderia aceitar certas divisões, ali no verso 19 fala, né, que ele até aceita certas divisões, mas com um propósito, com um objetivo de que os aprovados se tornassem conhecidos. No verso 20 ainda, eles se reuniam e celebravam, mas não era a verdadeira ceia, nem a comunhão. Eles não celebravam uma comunhão no corpo de Cristo, entre os irmãos. Faltava amor ao próximo, porque eles estavam desprezando e envergonhando os pobres. Você imagina, né? Os ricos comendo, né? E os pobres olhando e com fome. Isso não agradava a Deus? Com certeza não, né? Eles cometiam excessos na igreja, bebendo até a embriaguez. Como a gente vê no verso 21, vamos relê-lo, né? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Então Paulo estava dizendo que isso não está certo. Isso não agrada a Deus. Isso não é a verdadeira ceia. E Paulo ainda no verso 22, ainda ele esclarece que eles poderiam comer dessa forma, mas na casa deles. Ele falou assim: vocês não têm a casa de vocês, por acaso? Vocês podem comer lá, né? Porque participar da ceia na casa do Senhor tem que ser para exaltar a Deus. E eles estavam se embriagando, inclusive, lá. Como é que... Porque aquilo, a festa do amor, né? Ela precedia, ela acontecia antes da ceia do Senhor. Então, como é que eles iam participar da ceia do Senhor daquela forma? Isso com certeza não agradava a Deus. Agora nós vamos ver qual o verdadeiro significado da ceia do Senhor. Como é que Paulo fala, esclarece como deve ser a ceia do Senhor, né? Mas primeiramente vamos entender sobre a ceia, né? A ceia, assim como o batismo, é uma ordenança de Jesus. Batismo é uma só vez. Creia no Senhor Jesus, sejam batizados e sereis salvos, né? Mas a ceia do Senhor é para acontecer repetidamente. Quem é o autor da ceia? Quem instituiu a ceia? Foi o Senhor Jesus. Aí, quando a ceia foi instituída? Na noite em que foi traído, durante a celebração da Páscoa judaica. Estava Jesus reunido com os discípulos, né? Na celebração da Páscoa judaica, que era a libertação do povo do Egito, né? O propósito era essa celebração. No momento que precedia a sua morte, Jesus instituiu a ceia, junto com os discípulos, né? E em Lucas 22:15 está escrito: então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então, logo depois desse versículo, ele fala da ceia, que depois a gente vai ler mais tarde. Quais os elementos da ceia? É o pão, simbolizando o corpo, e o vinho, ou o suco de uva, né, que também é fruto da videira, né, e simbolizando o sangue que Jesus derramou por nós. Vejam bem que isso é simbólico, não é o corpo e o sangue de Cristo, mas simboliza, para a gente lembrar, né? E quem pode participar da ceia? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador
da vida deles e foram batizados. E quando celebrar a ceia? No verso 11, 26b, é até que ele venha. Então, a ceia é uma ordenança de Jesus que deve ser celebrada até que Jesus volte, até que ele venha. Então, é para ser celebrada rotineiramente, para a gente de tempos em tempos relembrar o que Jesus fez por nós, quão grande sacrifício que ele fez por nós, a vida que ele entregou a nosso favor para que nós tenhamos a vida eterna. E no verso 23, Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está entregando, está falando aquilo que ele recebeu de Jesus. O que a gente recebe de Deus é a palavra de Deus. É isso que tem que ser passado adiante. Não é modificar, não é nada. Então Paulo está dizendo assim, olha, Jesus ele já deu a instrução da ceia. Jesus instituiu a ceia. Eu estou falando aquilo que eu recebi dele. E Jesus, essa parte que ele instituiu a ceia, está em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22, João também fala alguma coisa. Então a ceia ensinada por Paulo, que é dos versos 23, final, até o verso 25. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, e isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, este foi o texto que Paulo passou aos Coríntios. E ele falou o quê? Aquilo que eu recebi de Jesus, eu também entrego a vocês. Então, vamos ver o que Jesus fala da ceia. Em Lucas 22, 19 a 20, E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. Então, é praticamente o mesmo texto que Paulo passou. Por isso que ele está falando, eu estou sendo fiel à palavra de Deus, eu estou sendo fiel ao que Jesus falou. E vejam bem aqui que façam isto. Então, isto representa o que? É uma ordenança de Jesus. E agora em Mateus 26, de 26 a 28, aqui Jesus, Mateus, ele acrescentou alguma coisa que Lucas não tinha falado, essa parte final, o sangue da aliança, Lucas tinha falado, mas derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Foi por amor a mim, foi por amor a você, que Jesus se entregou, que Jesus entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, Para quê? Para que nós tenhamos vida eterna, tenhamos a remissão dos pecados. Então, isso, quando a gente celebra a ceia, não pode ser uma coisa rotineira, banal só, não pode ser uma coisa assim, uma religiosidade, mas a gente tem que lembrar tudo que Jesus fez por nós, agradecer a Ele, a nossa gratidão a Ele. A nossa ceia também deve ser uma gratidão a Jesus. Jesus, muito obrigado, Jesus, por tudo que você fez, porque Ele fez por amor, um amor tão grande, E também em João, de 6, 53 a 56, vamos ver o que Jesus falou lá também. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Então, nós, por nós mesmos, não teremos vida eterna, não teremos vida espiritual. Aí ele continua, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne
é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Agora vamos ver outras recomendações que Paulo está dando sobre a ceia do Senhor. No verso 27 ele fala assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, não se deve participar da ceia do Senhor indignamente. Existe uma necessidade de autoexame, da gente reconhecer que somos falhos, da gente confessar nossos pecados, né? Nos arrependermos e confessarmos. Como está escrito em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Jesus é que faz isso em nós. Jesus é que nos perdoa. E negligenciar isso, não ter uma preocupação em participar da ceia de forma digna, faz com que nós nos tornaríamos réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, sem discernir o corpo, né, significa o quê? Sem reconhecer a realidade espiritual que acontece na ceia do Senhor. Né? O que representa a ceia do Senhor? O que representa cada elemento? O que eles simbolizam? Né? Porque se a gente não fizer isso, a gente pode estar desonrando a Cristo e trazendo juízo para si, como a palavra fala. E em relação ao corpo, né, que aqui fala sem discernir o corpo, alguns estudiosos acham que seria o pão que representa o corpo de Cristo. E outros falam que pode ser o corpo de Cristo. Os cristãos que formam o corpo de Cristo. Mas eu acho que independente da interpretação, a gente tem que saber que o corpo de Cristo, né, que a gente está celebrando ali, né, é aquele que entregou-se a si e que a gente deve também ter a comunhão com o corpo de Cristo que está ao nosso lado. Verso 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então, aqueles que não discernem o corpo, ou aqueles que participam da ceia de forma indigna, né, eles podem ter uma consequência. Aqui no povo de Corinto, Paulo falou, muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então, às vezes, o resultado dos pecados espirituais, eles também podem trazer consequências físicas, além das espirituais, é claro. Agora, os versos 31 e 32. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, fazer um auto-julgamento é muito importante. Distinguir entre o que somos e o que Deus espera de nós, o que deveríamos ser. A gente olhar para dentro e, Senhor, sonda-nos, vê se há alguma coisa que deve ser mudada em mim. E a ceia também é um momento para isso. E a disciplina de Deus, às vezes ela pode ser um pouco dolorosa, mas ela traz cura, ela traz vida, ela traz salvação, ela nos livra da condenação do mundo. Então, mesmo que às vezes uma condenação de Deus, ela é bem-vinda. Por isso que a gente fala, Senhor, sonda-nos, vê se há alguma coisa que deve ser mudada em mim, né? E agora, para finalizar, né, a ceia do Senhor, ela proclama 4 verdades essenciais da fé cristã. Então, primeiro é olhar para trás. Como está no verso 26, né? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor,
até que ele venha. Então aqui, vocês anunciam a morte do Senhor. É olhar para trás. É lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. É lembrar que foi Cristo quem morreu por nós. Como Cristo morreu, o sofrimento dele, por quem Cristo morreu. Lembrar que ele ressuscitou. E o que isso representa, o que isso nos traz de benefício. Olhar para trás e ser grato. Ser grata a Jesus. Jesus, eu te agradeço, Jesus. Aí a outra parte é olhar para frente. É o mesmo verso que no final ele fala assim, até que eu venha. Então, é nós olharmos para frente, até a volta de Jesus. É a gente ter essa esperança. Então, a ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo, que é a grande esperança nossa. E também é olhando para dentro. Que cada um, no verso 28, que cada um examine a si mesmo e assim coma o pão e beba o cálice. Então, antes de comer e beber o cálice, comer o pão e beber o cálice, é examinar-se a si mesmo, é olhar para dentro da gente, é investigar o nosso coração, fazer uma autoanálise, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso comportamento, olhar para os nossos relacionamentos, fazer um autoexame completo. Isso a gente deve fazer todos os dias, mas na hora da ceia também, né? E voltar-se para o Senhor, saber que é com Ele que nós temos a vitória, né? Então a ceia também é um tempo de restauração, de cura, de reconciliação, porque como é importante a gente se reconciliar, perdoar. Talvez tenha perdão, algum perdão que tem que ser liberado. O último, né, é olhar ao redor, no momento de comunhão verdadeira com o corpo de Cristo, que é nos versos 33 e 34. Ali fala assim, esperem uns pelos outros, né? É a gente olhar ao nosso redor, né? Então, é olhar para trás por tudo que Jesus fez por nós, é olhar para frente, esperando a volta dele, esperando o grande prêmio que ele vai nos dar, né? Esperando essa esperança que nos motiva a caminhar todos os dias. É olhar para dentro de nós, nos consertarmos, né? Participar da ceia de forma digna, é olhar para o corpo de Cristo. Nós somos um corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele tem que estar unido. Senão ele não é um corpo. Então vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te agradecemos pelo amor por cada um de nós. Mesmo muitas vezes não merecendo, mas Jesus entregou-se a nós. E que nós possamos sempre lembrar disso, que possamos ser gratos, que possamos viver em comunhão com Cristo, que nós possamos sempre lembrar de pedir perdão, de fazer uma autoanálise, de olhar para dentro de nós, para que nós possamos ter aquela esperança viva em nós, daquele grande dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e que nós possamos ser um corpo de Cristo sempre unido, sempre em comunhão, na espera daquele grande dia que receberemos a coroa da vida. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.